Oi pessoal, tudo bem? Contar uma história aqui da área do direito, de uma vivência minha durante uma atuação em que eu achei que a força divina atuou em favor da cliente. Eu acredito nessas coisas, né? Eu acredito em força divina, acredito em forças, né, maiores, que sejam universais, o universo. Mas foi uma situação muito interessante, né, que eu vivenciei. Antes de eu contar, preciso só explicar para vocês entenderem. Quando a gente pede uma testemunha num caso, a gente notifica, não precisa notificar, mas geralmente se notifica a testemunha para comparecer a tal dia, a tal hora na audiência. E se ela não comparecer na audiência, você pode pedir para que o juiz autorize o uso de força policial, né, força pública, para levar a pessoa né, de forma coercitiva, que se chama. Então, o que aconteceu? A gente foi para a audiência e eu tinha notificado a testemunha para comparecer tal dia, tal hora, no endereço tal, né? Ela voltou o registro direitinho, fiz tudo como manda o figurino, conforme manda o Código de Processo Civil, que diz exatamente isso, né? Que você pode notificar, e se a testemunha não comparecer, você pode requerer ao juiz para que use de força coercitiva. Pois bem, fomos para a audiência. A testemunha da nossa parte, a gente era parte autora, não compareceu, e era uma prova muito importante, né, o testemunho dela. E a outra parte, o réu, né, a parte ré, levou a testemunha dela, né, da parte. E lá na hora começou a audiência. A parte, eu comentei com a doutora, com a juíza, que a nossa testemunha não tinha comparecido, pedi que fosse notificado e fosse feito um novo procedimento de audiência. A juíza não concordou, indeferiu, prosseguiu a audiência. Eu quis consignasse isso para que depois eu recorresse dessa decisão dela. E aí seguiu a audiência com a oitiva, né? A gente chama de oitiva a escuta da testemunha da parte ré. Ela falou lá as coisas que ela tinha que falar, foi um testemunho até bem importante para eles, né? E aí eu fiquei muito nervoso, muito bravo, né? Porque a juíza indeferiu. Comentei com a minha cliente, né, pedi de novo no processo que ela reconsiderasse a decisão. Ela não reconsiderou, fiz o recurso e o tribunal também entendeu que não era caso de coerção da testemunha. Aí eu pensei, puxa, para que serve a justiça, né? A justiça é injusta? A justiça faz coisas injustas? Enfim, não foi deferida a nossa testemunha, né? E aí eu pedi, então, segui o processo, foi a julgamento, e eu achando, pá, nós vamos perder nessa parte aí da testemunha. E aí, lá na sentença, a juíza saiu a sentença, eu fui ler a sentença. A juíza iniciou dizendo que estava prejudicada a oitiva da testemunha da parte ré, daquela parte que levou a testemunha. Porque na hora da gravação do testemunho, o gravador não funcionou. E aí não conseguiria mais ouvir a testemunha. E o gravador não gravou a voz da testemunha da parte ré contra nós. E aí ficou elas por elas. Ficou tudo no mesmo patamar. Vejam só, o gravador não gravou a voz da testemunha no depoimento. E lá na hora ninguém viu, ninguém percebeu isso. Nem eu, nem os técnicos ali na hora. Foi para os autos do processo o testemunho. E a juíza indeferiu também depois um pedido da parte para fazer de novo o ato também. Da mesma forma que havia indeferido para mim. Então foi um equilíbrio, digamos assim, de armas, que a gente chama, né, no processo. Não podemos nós trazer a testemunha,
sei lá, a força divina, as forças espirituais, né? O universo, não sei o que você chama, mas eu acredito nisso, ajudou a minha cliente que estava com a razão a não sofrer um prejuízo ali, uma injustiça. E esse é um caso muito interessante de que quando falha a justiça terrena, a justiça de Deus ajuda as pessoas que estão com a razão, que estão do lado certo, que estão de bem, estão de boa vontade, certo? Então quando você tiver um processo, não se preocupe, se você está com a razão, você não vai perder de alguma maneira. E se você está com a razão, você vai conseguir passar por aquela situação ali da melhor maneira possível. E se você prejudicou alguém, pode ter certeza, você vai pagar por isso. Seja de alguma forma, neste processo, no outro, ou alguma outra situação que eu também já vi tantas outras vezes, de processos meus que eu achei que ia ganhar e não ganhei, e processos que eu tinha certeza que eu ia perder, eu acabei ganhando. Então isso realmente ocorre num processo judicial. Ok? Um abração, bom fim de semana.